Era uma noite escura e chuvosa, na pequena cidade de Ravenwood. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo som da chuva, batendo nas janelas e o ocasional uivo do vento. O departamento de polícia local estava calmo, com apenas alguns policiais de plantão para atender a possíveis chamadas de emergência. O sargento James O'Connor, um policial experiente e destemido, estava de plantão naquela noite. Ele estava acostumado a lidar com casos complicados, mas nada o prepararia para o que estava prestes a acontecer. Por volta das 2 da manhã, o telefone na delegacia tocou abruptamente. Era uma ligação de uma residência nas margens da cidade. Uma casa que havia sido abandonada há anos. A ligação foi feita por um vizinho preocupado, que relatou ter ouvido gritos aterrorizantes, vindos da casa, e viu luzes piscando dentro. O sargento O'Connor sabia que não podia ignorar a chamada. Ele rapidamente chamou sua parceira, a sargento Lisa Morgan, uma policial determinada e cética em relação ao sobrenatural. Juntos, eles se dirigiram à casa assombrada, sabendo que poderia ser uma chamada de rotina ou algo muito mais sinistro. Ao chegarem à casa abandonada, a chuva continuava a cair, criando uma atmosfera ainda mais sombria. O local estava envolto em escuridão e a única iluminação vinha dos relâmpagos intermitentes no céu. A casa, com suas janelas quebradas e aspecto decadente, parecia um cenário retirado de um pesadelo. O sargento O'Connor e a sargento Morgan entraram com cautela na casa, suas lanternas iluminando os corredores empoeirados e os móveis cobertos por lençóis. Não havia sinal de vida, mas os gritos relatados pelo vizinho ainda ecoavam em seus ouvidos. Conforme exploravam a casa, eles chegaram a um porão escuro e sinistro. Foi lá que encontraram algo que os deixou atordoados. Um altar macabro com velas acesas e símbolos misteriosos desenhados no chão. E no centro do altar estava o policial David Reynolds, colega deles e amigo de longa data, de olhos vidrados e uma expressão vazia. Era evidente que algo terrível havia acontecido. David estava imóvel e sua respiração era irregular. O sargento O'Connor e a sargento Morgan tentaram acordá-lo, mas ele permanecia catatônico, como se estivesse em transe. O que havia acontecido naquela casa assombrada e como eles poderiam libertar David da influência sinistra que o dominava. Essas eram as perguntas que martelavam em suas mentes enquanto a chuva lá fora continuava a cair, como se fosse um presságio sombrio do que estava por vir. O sargento O'Connor e a sargento Morgan estavam perplexos com a cena diante deles. David Reynolds, um colega e amigo de confiança, estava imerso em um estado catatônico e parecia sob o controle de forças desconhecidas. O altar macabro no porão indicava que algo sobrenatural estava em jogo. Enquanto tentavam encontrar uma maneira de acordar David, eles notaram que as velas ao redor do altar começaram a tremer e se apagar uma a uma, como se uma presença invisível estivesse brincando com eles. A temperatura no porão diminuiu abruptamente, criando uma atmosfera gélida e opressiva. Sargento Morgan, que sempre fora cética em relação ao sobrenatural, começou a sentir um arrepio na espinha. Ela sabia que não podia negar mais o que seus próprios olhos testemunhavam. Algo inexplicável estava acontecendo. Determinados a libertar seu colega de seu estado catatônico, O'Connor e Morgan começaram a investigar o altar. Eles examinaram os símbolos misteriosos desenhados no chão e as velas apagadas. Era evidente que aquele lugar tinha sido usado para algum tipo de ritual obscuro. Enquanto trabalhavam, uma voz sussurrante começou a ecoar no porão. Era uma voz grotesca, cheia de raiva e ódio, uma voz que não pertencia a David. A voz se dirigiu a eles em uma língua antiga e desconhecida, mas as palavras ressoaram em suas mentes de forma assustadora. Diante do desconhecido e da crescente sensação de perigo iminente, O'Connor e Morgan
decidiram que precisavam agir rapidamente. Eles se lembraram de um antigo ritual de exorcismo que tinham aprendido durante um treinamento especial, uma técnica que poderia ajudá-los a liberar David das garras da entidade maligna. Com coragem, eles começaram a recitar as palavras do ritual, enquanto a voz sombria tentava interrompê-los com ameaças e insultos. A tensão no porão aumentava a cada segundo, mas eles perseveraram, concentrando-se em salvar seu amigo. Conforme o ritual avançava, Dave começou a mostrar sinais de agitação. Seu corpo tremia e seus olhos vidrados perderam um pouco do vazio. Era uma luta de vontades entre o bem e o mal, entre a entidade sobrenatural e a determinação dos policiais em salvá-lo. O que aconteceria a seguir no porão assombrado era incerto, mas O'Connor e Morgan estavam dispostos a enfrentar o desconhecido e lutar contra a força maligna que ameaçava seu amigo. Enquanto as velas tremiam e a voz sombria clamava por vingança, eles continuaram o ritual, sem saber que estavam prestes a mergulhar em um terrível confronto entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural. No porão sombrio, a batalha pelo controle sobre David Reynolds se intensificava. O sargento O'Connor e a sargento Morgan continuavam a recitar o ritual de exorcismo, desafiando a entidade maligna que havia possuído seu colega. A voz grotesca e ameaçadora da entidade se tornava mais agressiva enquanto ela lutava para manter seu domínio. David, preso entre dois mundos, lutava contra a influência sombria que o aprisionava. Seu rosto estava contorcido em uma mistura de dor e raiva. Seus olhos buscavam contato com os policiais como se implorassem por ajuda. Enquanto a tensão atingia seu ápice, objetos no porão começaram a se mover por conta própria. Velas apagadas se acenderam repentinamente e uma ventania gélida percorreu o ambiente. A entidade estava determinada a impedir o ritual a qualquer custo. O ritual de exorcismo continuou, as palavras antigas e sagradas preenchendo o porão. Cada vez mais, as palavras dos policiais pareciam enfraquecer a entidade, fazendo com que ela liberasse gritos de agonia. Era uma luta de vontades, uma batalha entre a luz e as trevas. Enquanto isso, a casa assombrada começava a reagir à luta sobrenatural em seu porão. As paredes rangiam e gemiam, como se a própria estrutura do edifício estivesse sofrendo. Portas se abriam e fechavam violentamente, criando um pandemônio sinistro ao redor dos policiais. A entidade, percebendo que estava perdendo a batalha, redobrou seus esforços. A voz grotesca se tornou um rugido assustador, e as velas ao redor do altar explodiram em chamas. O porão estava mergulhado em caos e fogo, mas O'Connor e Morgan não desistiram. Com determinação férrea, eles completaram o ritual de exorcismo. A entidade, finalmente enfraquecida e derrotada, soltou um último grito aterrorizado e se dissipou em uma nuvem de escuridão. David caiu ao chão, exausto e confuso, mas finalmente livre do domínio maligno. O porão, uma vez envolto em trevas, agora estava em silêncio. A chuva lá fora havia parado, e a paz retornou à casa assombrada. O sargento O'Connor e a sargento Morgan ajudaram David a se levantar e com cuidado o levaram para fora daquele lugar amaldiçoado. Eles haviam vencido a batalha naquele porão sombrio, mas sabiam que o confronto com o sobrenatural estava longe de terminar. A entidade maligna estava derrotada, mas outras ameaças poderiam estar à espreita nas sombras, prontas para desafiar sua compreensão do mundo real. Após a intensa batalha no porão da casa assombrada, o sargento O'Connor, a sargento Morgan e o policial David Reynolds saíram do edifício em ruínas. A manhã estava começando a clarear o horizonte, e a luz do dia trouxe um certo alívio para todos eles. David estava visivelmente abalado, com lembranças confusas de seu tempo sob a influência da entidade maligna.
Ele agradecia aos colegas por tê-lo libertado, mas estava ansioso para entender o que havia acontecido com ele. Decidiram retornar à delegacia para buscar ajuda profissional. O psicólogo da polícia, o Dr. Richard Hall, foi chamado para avaliar David e ajudá-lo a lidar com as consequências traumáticas de sua experiência sobrenatural. Enquanto esperavam pelo especialista, O'Connor e Morgan compartilharam suas próprias dúvidas e medos. Eles sabiam que haviam enfrentado algo além da compreensão humana e aquela experiência havia abalado suas convicções sobre o sobrenatural. O Dr. Hall, um homem cético e lógico, estava intrigado com o caso. Ele conduziu uma série de sessões de terapia com David para ajudá-lo a recuperar suas lembranças perdidas e superar o trauma. À medida que as sessões avançavam, David começou a relembrar detalhes perturbadores de sua posse pela entidade maligna. Ele recordou como havia sido atraído para a casa abandonada enquanto respondia a uma chamada de emergência, como se algo o tivesse hipnotizado. Lembrou-se de entrar na casa e, em seguida, sua mente ficou em branco, suas ações controladas pela entidade. Conforme as memórias de David se desenrolavam, ele mencionou algo que os deixou ainda mais intrigados. Ele viu a entidade mencionando um nome durante a possessão, um nome que parecia ter grande significado: Lúcifer. Os policiais não sabiam o que fazer com essa revelação. Seria possível que a entidade que havia possuído David fosse realmente um ser demoníaco? A ideia desafiava sua compreensão do mundo e os colocava diante de um mistério ainda maior. Enquanto o tempo passava, o Dr. Hall começou a se convencer de que havia algo sobrenatural acontecendo em Ravenwood. Ele se juntou ao sargento O'Connor e à sargento Morgan na busca por respostas, decidindo investigar o passado da cidade em busca de pistas sobre a entidade maligna que havia se manifestado naquela casa assombrada. À medida que a investigação avançava, eles descobriram segredos obscuros enterrados no passado da cidade, segredos que poderiam estar ligados à presença maligna que haviam enfrentado. A história de Ravenwood estava repleta de mistérios não resolvidos e a entidade conhecida como Lúcifer era apenas a ponta do iceberg. Eles sabiam que a batalha contra o sobrenatural estava longe de terminar e que a verdade sombria sobre Ravenwood estava prestes a ser revelada. Com determinação renovada, eles se prepararam para confrontar o desconhecido mais uma vez e desvendar os segredos ocultos da cidade assombrada. À medida que as investigações do sargento O'Connor, da sargento Morgan e do Dr. Hall avançavam, eles mergulhavam cada vez mais fundo na história sinistra de Ravenwood. A cidade escondia segredos sombrios que remontavam a séculos atrás, e as revelações que faziam deixavam-nos chocados e atordoados. Descobriram que Ravenwood havia sido fundada por um grupo secreto conhecido como a Irmandade da Luz. Essa sociedade secreta estava envolvida em práticas ocultas e rituais misteriosos destinados a canalizar poderes sobrenaturais. Lúcifer, o nome mencionado por David durante a possessão, era o centro de suas crenças, e eles acreditavam que podiam fazer um pacto com o próprio demônio para obter poder e riqueza. Enquanto investigavam, O'Connor, Morgan e Hall perceberam que a possessão de David não havia sido um evento isolado. Outras ocorrências sobrenaturais haviam sido registradas ao longo dos anos, todas relacionadas à Irmandade da Luz e sua busca pelo poder. Agora, eles estavam diante de uma escolha: revelar a verdade sobre Ravenwood e expor a história sombria da cidade, ou manter o segredo enterrado nas sombras. Eles sabiam que a verdade poderia trazer à tona forças malignas que haviam permanecido adormecidas por séculos. Decidiram que a cidade merecia conhecer sua própria história e enfrentar as consequências do passado. Em uma coletiva de imprensa, revelaram as descobertas sobre a Irmandade da Luz e os rituais obscuros realizados no passado. A cidade ficou chocada e incrédula, mas aos poucos
começou a aceitar a verdade perturbadora. Conforme a cidade encarava seu passado sombrio, O'Connor, Morgan e Hall sabiam que ainda enfrentariam desafios sobrenaturais. A entidade que havia possuído David estava apenas adormecida, esperando por uma oportunidade para retornar. Ravenwood agora estava em uma encruzilhada entre a escuridão e a luz, e seus defensores estavam dispostos a lutar para protegê-la. O futuro da cidade era incerto, mas eles estavam determinados a enfrentar o sobrenatural e garantir que a luz prevalecesse sobre as sombras que haviam assombrado a cidade por tanto tempo. E assim, a história da Casa Assombrada e da possessão de David Reynolds se tornou um capítulo sombrio, mas fundamental, no conto eterno da batalha entre o bem e o mal.